Olá professor, olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas e nesse vídeo a gente vai estar tratando da classe dos adolescentes, da lição de número 5 desse terceiro trimestre de 2019. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que tem como tema nesse trimestre Vivendo em Sociedade. A lição de número 5 vai estar tratando sobre o tema Padrões Sociais de Beleza. Padrões Sociais de Beleza. Nesse trimestre a gente tem tratado de vários temas, várias aplicações de vários conteúdos que a gente aprendeu ao longo dos últimos trimestres. E a gente está tendo um trimestre bem prático, tratando sobre temas que falam muito com o dia a dia dos nossos adolescentes e também dos nossos também. O texto bíblico dessa lição é 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 até o 13. O destaque dessa lição é: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Como eu comentei, nessa lição nesse vídeo a gente vai estar tratando a respeito da lição de número 5, que tem como tema Padrões Sociais de Beleza. Por que é relevante a gente estar tratando sobre não somente esse, mas outros temas que a gente vai conversar ou já conversou nesse trimestre? A gente já falou sobre bullying, vamos falar sobre pureza, redes sociais, política, missão social, trabalho, meio ambiente, vários e vários temas diferentes, vários temas que muitas vezes até se complementam. A gente vai ver nessa lição 5 que existem várias coisas onde a gente vai não somente poder fazer, mas vamos ter que fazer um link com a lição de número 4 que falou sobre bullying. Inclusive uma aula excelente do professor Gerson, que já está disponível no canal da igreja, no site da Escola Bíblica. Por que é tão importante estudar esses temas? A gente já conversou um pouco sobre isso na lição de número 1, não vou retomar a lição, mas como em muitos outros temas, os padrões sociais de beleza, os padrões de beleza foram também afetados pela queda. O mundo afetou de forma profunda, muitas vezes, como a gente enxerga a beleza, o que é belo, a estética. E a gente precisa aprender como é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela lida com isso, ela fala disso, ela trata disso. Na sessão Rebrando a Rotina, tem uma sugestão de dinâmica que você faça com seus adolescentes. Pegue fotos, revistas, todo o material que você tiver disponível, pega uma folha de papel pardo e peça que seus adolescentes selecionem fotos de pessoas que eles consideram bonitas, ou elegantes, ou bem vestidas, ou o que quer que seja, que se encaixe aqui no conteúdo da aula. Peça que eles recortem essas fotos, colhem nesse papel pardo e justifiquem por que eles escolheram cada um. Por que talvez eles escolheram esse e não o outro? Será que tem um ali dentro dos que eles escolheram que eles preferem, que eles acham mais bonito, mais bonita? Converse. Dê um tempo para os seus adolescentes também até ficarem numa situação mais descontraída, mais confortáveis. E depois escuta com eles por que culturas diferentes podem ter padrões diferentes de beleza. Será que é por causa da evolução? Existem algumas pessoas que vão dizer que nós temos atrações por características no sexo oposto, que são características que incentivam a reprodução, que são mais importantes na reprodução. Eu não estou concordando ou discordando disso. São explicações que são apresentadas. Ou será que é simplesmente uma questão de adaptação ao ambiente? Uma pessoa que vive no Ártico é muito diferente daquela que vive na África. Então, os padrões de beleza dessas regiões vão ter que se adaptar à própria condição do ambiente, hábitos. Será que os padrões sociais de beleza são simplesmente mudanças de hábitos de cada região para cada região, culturas diferentes que agem de forma diferente, consideram relevantes coisas diferentes? Tudo isso a gente vai estar conversando nessa aula. E os objetivos dessa lição são: primeiro, conscientizar de que a mídia influencia os nossos padrões de beleza. Segundo, mostrar como construímos nossos conceitos de belo e feio. E terceiro, compreender que os padrões de beleza de Deus são contrários aos nossos. Eu não colocaria contrários, eu até sublinhei aqui, marquei diferentes dos nossos. Existem situações que realmente os nossos padrões de beleza vão ser contrários aos de Deus, mas não é em toda situação. A gente inclusive vai ver aqui na lição. E começando aqui nos temas da lição.
Existem muitos adolescentes que não se sentem confortáveis com os seus próprios corpos, com as suas próprias aparências e acabam desenvolvendo uma baixa autoestima, adoecendo emocionalmente, fisicamente, inclusive chegando a precisar procurar ajuda médica, psicológica, caso sério, não somente às vezes a gente tende a tratar tudo como se fosse uma mera manha da pessoa, mas não, existem situações onde realmente é um caso médico, clínico. E a gente vive numa sociedade que, embora a gente valorize muito a beleza exterior, ela é efêmera, ela é passageira. A Bíblia fala disso, o Eclesiastes fala disso. Tudo nessa vida é passageiro, a beleza é passageira, a beleza que o seu adolescente tem hoje, talvez ele não vai ter daqui a 10 anos, a beleza que você tinha ontem você não tem hoje, talvez você vai ser mais bonito daqui a 10 anos, menos, ninguém sabe. Nós não temos tanto controle a respeito disso. E eu queria comentar aqui, nós temos que necessariamente fazer um link com a aula anterior sobre casos de bullying. Sobre bullying. Vários casos de bullying podem estar relacionados a estereótipos de beleza que a nossa sociedade tem. Muitas vezes, padrões diferentes de beleza que algum adolescente ou alguns adolescentes tenham, eles podem levar com que eles tratem alguns adolescentes de forma maldosa, de forma até cruel, por causa de diferentes conceitos que as pessoas podem ter de beleza e do conceito que cada um tem. E aqui a gente vai chegando no primeiro tópico da nossa lição, os padrões de beleza em nossa sociedade. Eu até marquei ali do lado do título. Primeiro ponto, exterior. Como é que o mundo enxerga a beleza? Como é que o mundo enxerga a questão estética, a questão do belo? Não existe um padrão universal. E ao mesmo tempo, se você for observar, é mundial que nenhuma sociedade está contente com aquilo que ela tem. Se você for olhar os americanos, eles invejam a beleza dos brasileiros. Se você for olhar os brasileiros, eles invejam a beleza dos americanos, dos europeus. Os europeus invejam outras pessoas. Por que o mundo ele sempre coloca e sempre nos apresenta um padrão de beleza que não é o nosso, não é aquilo que a gente pode oferecer? Sempre coloca, para você ser bonito, você vai ter que ser daquele outro jeito que não é o seu, que não é o da sua região, não é o da sua população. Inclusive, muitas vezes, colocando padrões irreais. Muita gente querendo ser parecido com a boneca Barbie ou Ken, ou na hora dela. Existem até pessoas, provavelmente você já viu na internet, do Ken humano, que passou por dezenas e dezenas de cirurgias plásticas para ficar cada vez mais parecido com aquele padrão de beleza criado de forma artificial. Por que as pessoas têm esse sentimento de desconforto profundo com a própria aparência, com a quem elas são, com os próprios corpos, de certa forma? E muitas vezes chegando num ponto onde nós acabamos criando uma beleza de mentirinha. Ora, professor, você fez a dinâmica com seus adolescentes falando sobre as fotos? Professor, você tem certeza que todas as fotos que estavam lá, que os seus adolescentes pegaram, realmente retratam a pessoa que foi fotografada da forma como ela é? A gente sabe que tem um trabalho muito forte em cima de Photoshop, programa de correção de imagem, a própria pessoa vai estar lá toda maquiada, toda produzida, feito tudo de uma forma... A gente sabe que aquilo não é real. E nós mesmos às vezes criamos isso. É só ver que às vezes tem campanha de foto sem make no Instagram. Não sei mais se tem hoje em dia, antigamente eu lembro que tinha. No Instagram, Facebook, o padrão é ter o make, é ter a produção, é ter o filtro, é ter o artificial. O padrão não é ver a beleza natural da pessoa. Não significa que a gente não deve se cuidar, que a gente não deve se tratar, que a gente não deve, talvez até se tratar bem, talvez procurar melhorar algum ponto, mas a gente não pode criar uma mentira, uma beleza artificial, um padrão de beleza que nós não somos. E por que isso muitas vezes existe? Um pouco disso é por causa da idolatria. Isso, muitas vezes, a nossa busca incessante, que nós nunca vamos estar satisfeitos pela beleza ou por padrões de beleza, é um caso de idolatria. A gente pensa, se eu alcançar um determinado padrão, se eu for de determinado jeito, se eu tiver determinada coisa, eu serei feliz. Tudo aquilo que nós colocamos como aquilo que vai
nos trazer a felicidade como aquilo que vai, em última instância, nos fazer felizes, nos fazer completos, nos fazer ser realmente, nos encher, nos completar. Se isso não é Deus, então é idolatria, irmãos. Isso é muito sério. O nosso mundo tem caído desgraçadamente na idolatria da beleza, na idolatria de si mesmo. E como é horrível isso, até quando às vezes entra dentro das nossas igrejas. Não acho que o irmão ou a irmã tem que andar todo recalchutado e todo desarrumado. Não, pelo contrário, os irmãos têm que se cuidar bem. Eu devia às vezes até me cuidar melhor. Mas motivos... às vezes a gente faz a coisa certa pelo motivo errado. Se a gente está fazendo a coisa certa pelo motivo errado, a gente está errando. Às vezes o motivo da gente estar fazendo uma coisa que é certa pode ser pelo propósito errado. E às vezes tem que pesar muito bem o nosso coração. Às vezes a gente está falando, não, você tem que se arrumar para vir para a casa de Deus, você tem que vir bonito para a casa de Deus, você tem que vir ajeitadinho para a casa de Deus, não pode vir feito um gambá feio. Mas às vezes a gente não faz isso para glorificar a Deus, a gente faz isso para atender o nosso próprio desejo. E uma coisa que também é muito ruim, nosso padrão de beleza atual, ele cria uma objetificação do próximo. Ele torna a outra pessoa um objeto. A gente não enxerga a imagem de Deus da pessoa. A gente se enxerga a imagem da pessoa. A gente torna quase como se fosse um bonequinho. Tem que ser assim, desse jeito. Seus adolescentes talvez estão tratando outros adolescentes, talvez eles estejam interessados. Seus adolescentes são bem novos, 13 a 14 anos para começar a pensar em namoro, né? Mas eu sei que eles já pensam, você sabe que eles já pensam, e talvez eles estão objetificando outros adolescentes, outras pessoas, não estão tratando aquelas pessoas como portadoras da imagem de Deus, e sim somente como alguém que vai atender desejos, interesses e vontades deles mesmos. Isso é cruel. Cada vez que a gente para de enxergar no outro, no próximo, cada vez que a gente para de enxergar no próximo a imagem de Deus nele, nós tiramos aquilo que o faz humano. Um animal pode ser bonitinho, uma pintura pode ser bonitinha, uma casa pode ser bonita, mas se a gente não vê, mas aquilo não tem imagem de Deus. E a partir do momento que a gente olha para as outras pessoas somente como algo bonito, como algo desejável, como algo que nos satisfaz, a gente está tratando, desumanizando essa pessoa. E a gente acaba muitas vezes buscando padrões errados, não o padrão de Deus, mas o do mundo. Às vezes mesmo quando a gente aprende que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que... nós temos que tomar cuidado dos nossos corpos, o seu aluno, você é morada do Espírito Santo, tem que cuidar de si mesmo, tem que cuidar da forma como se veste, da forma como se trata, não é para ficar aí se batendo, se maltratando mal o próprio corpo, mas muitas vezes quando a gente começa a fazer isso, a gente não segue o padrão de Deus, a gente segue o padrão do mundo. Quantos adolescentes que entram em relacionamentos errados, ou até mesmo abusivos, em busca de aceitação e buscando somente a estética no próximo, sem buscar o caráter. Quantas adolescentes suas que talvez estão em relacionamentos abusivos na escola, seja com outros amigos, seja namorando, nessa idade nem devia estar namorando, mas às vezes está, e com pessoas que não valorizam eles pelo que são, e eles também não valorizam o namorado, a namorada, que nem devia ter, mas não valorizam por quem eles são, e sim pela beleza, pela aparência. A gente tratam como se aquilo fosse simplesmente um bonequinho, um objeto onde eu posso usar e depois jogar fora. E eu posso também ser usado e depois jogar fora. E muitas vezes isso acontece porque só se busca estética no próximo, não se busca o caráter. O padrão no mundo, a gente tem que sempre pensar, o padrão no mundo não quer nos fazer sentir bem com nós mesmos, mas apenas nos levar a consumir ainda mais buscando um padrão utópico, que é inalcançável. Por que o mundo tem padrões tão rígidos de beleza, e tão altos de beleza, que levam ao ponto de algumas pessoas fazerem coisas, maltratarem a si mesmos em busca de um padrão de beleza que elas nunca vão alcançar? Por quê?
Ah, você tem que usar tal produto para você ficar mais bonito. Ah, você tem que fazer tal coisa para ficar mais bonito. Ah, você tem que usar tal roupa para ficar mais bonito. Ah, você tem que vestir tal marca para ficar mais bonito. Ah, você tem que ter tal sapato para ficar mais bonito. Ah, você tem que ter tal celular para você tirar uma foto para ter um filtro que vai ficar mais bonito. Ah, você tem que ter tal coisa para ficar... É consumo. É efêmero. Não é beleza real, não é beleza verdadeira. São coisas que, se forem usadas para a glória de Deus, podem ter um uso correto, mas quando a gente dá esse uso que o mundo nos propõe, a gente olha para Deus, Deus, não é você que vai me trazer beleza interior, que vai me trazer satisfação, que vai me trazer completude, que vai me completar. É aquilo que o mundo me oferece. E, irmãos, isso é pecado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Os padrões divinos são diferentes dos nossos. Mas eu queria conversar um pouco por que às vezes tem pessoas que elas estão às vezes, vidradas buscando um determinado padrão de beleza. Isso muitas vezes é a consequência da queda. Em decorrência da queda, nós normalmente não nos sentimos bem com nossos próprios corpos. Existe um certo grau de disforia. Podem existir graus mais leves até graus maiores de disforia. O que é disforia? Disforia é quando você não sente que o seu corpo ou aquilo que você considera que é, não é aquilo que você sente que é. Muitas vezes podem ter casos onde a pessoa vai o tempo todo ficar usando maquiagem ou se produzindo ou fazendo coisas porque ela não se sente bem com a própria imagem. Adolescentes onde vão acabar desenvolvendo bulimia, anorexia, porque não se sentem bem com a própria imagem, com aquilo que são. Adolescentes que acham que são feios, burros e tudo quanto é tipo de coisa, porque não se sentem bem. Isso é a consequência da queda. Nós muitas vezes vamos nos sentir desconfortáveis com nossos corpos. Porque a queda também afetou isso. Ora, nós ficamos doentes, ora, nós passamos por maus psicológicos que não deveriam muitas vezes existir. Existem graus muito maiores onde a pessoa realmente vai desenvolver doenças psicológicas a respeito da forma como ela se sente, da forma como ela se enxerga. Não é à toa que existe um debate muito atual hoje em dia sobre pessoas que se consideram transgêneros, consideram que nasceram no corpo errado. A pessoa tem o corpo de homem, mas ela se sente mulher. Eu discordo profundamente disso, mas é impossível a gente não enxergar que a pessoa está se sentindo mal, a pessoa está em estado de sofrimento. Isso é disforia. A pessoa ela não se sente confortável, ela não se sente no corpo certo. Isso é por que isso existe? Ah, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa da ideologia de gênero. Não, isso é consequência da queda. A gente não está ensinando isso para o mundo. A gente não está ensinando para o mundo que talvez aquela pessoa se sente profundamente desconfortável com o sexo biológico que ela nasceu, ou ela se sente profundamente desconfortável com o corpo que ela tem, talvez ela é magra, mas ela se sente gorda. Talvez a pessoa se sente profundamente desconfortável com a aparência que ela tem, talvez é a menina ou o rapaz mais bonitos do mundo, mas eles se sentem feios. E isso é a consequência da queda, nós não estamos bem, existe algo errado. Existe algo errado. A gente não pode negar isso. Você, professor, você, professora, não deve chegar nessa aula e simplesmente chegar a dizer cada um é bonito da forma de Deus, e eu acredito que realmente é, mas não vai ser a solução. Não é aquilo e não é isso que eles precisam ouvir. Aquilo que vocês precisam ouvir, realmente, talvez existem pessoas que passam por um sofrimento profundo com a própria imagem, com aquilo que elas sentem que são, que talvez elas sentem que não são aquilo que deveriam ser. É complicado, mas é mais ou menos por esse caminho. Se você tiver dúvida, pode botar nos comentários que a gente conversa mais a respeito. É um tema muito legal. Mas existem... você precisa chegar para os seus adolescentes, em vez de simplesmente um discurso de autoajuda, coach, não, você é bonito da forma de Deus, ou Deus te criou perfeitinho. A gente sabe que Deus não criou. Aliás, criou, mas a gente fez besteira e o pecado tem consequências. A gente precisa também saber explicar para os nossos adolescentes que muitas vezes esse desconforto que a gente sente com nós mesmos, às vezes sentimos com nós mesmos, é consequência também da queda, do pecado. Não significa que nós estamos pecando, às vezes estamos, mas nós vivemos num mundo caído. Esse mundo caído afetou o padrão de beleza da cultura em geral, mas também o nosso próprio. O que nós precisamos fazer não é simplesmente começar a dizer, você precisa se sentir bem com quem você é. Não, a nossa resposta deve ser, você deve se tornar aquilo que Deus quer que você seja. A solução para o seu adolescente que tem problema talvez com bulimia, com anorexia, com algum outro tipo de disforia, não é simplesmente dizer, não, você é linda, Deus te fez assim, e realmente deve ser dito isso.
Mas a questão que você deve dizer, talvez você está sofrendo profundamente com isso. E eu quero te dizer que eu te entendo. Eu quero te dizer que a fé cristã te entende. Talvez você está sentindo que aquilo que você sente que você é não é aquilo que você é. E a fé cristã explica isso porque, infelizmente, nós vivemos num mundo caído e somente no próximo Deus vai restaurar isso tudo e fazer que isso tudo seja da forma como realmente deveria ser. E muitas vezes ainda não é. Seguindo aqui em frente, porque eu acho que eu já gastei um bom tempo falando disso. O auxílio didático, eu achei muito legal esse texto. É um texto, se você for olhar, secular, Brasil Escola. Explica o conceito do Pierre Bourdieu, sociólogo francês, a respeito do como o padrão de beleza tem mudado nos últimos tempos. E observe bem aqui, é um texto de um autor secular. Não é um texto cristão. E eu até marquei aqui embaixo. Até estudos seculares reconhecem o que a Bíblia ensina desde sempre. Olha, se até a sociedade está começando a ver que existe um problema nisso tudo, quem dirá nós da igreja, que já estamos com a Bíblia há tanto tempo aqui nas nossas mãos. E nós vamos chegando aqui no segundo tópico, feio ou bonito. E eu queria conversar sobre a beleza interior. Por que a beleza interior é tão valorizada na palavra de Deus? Muitas vezes a gente acaba falando isso, não, talvez você não seja tão bonitinho no exterior, mas o interior é bonitinho. É importante sim. Mas a gente não pode enxergar isso como se fosse um sistema dual, ou um ou outro, tem que ser um e outro. A gente não pode fazer muita coisa pelo exterior, mas no interior a gente pode mudar. Mas ainda assim a gente deve cuidar do exterior. E o texto começa com a pergunta, como formamos o conceito de belo e feio? Discuta com seus adolescentes, como as sociedades formam o seu padrão estético, o seu padrão de beleza. Como é que isso é feito? E vai até além do tempo da lição, do texto da lição, que provavelmente vocês vão responder, na infância, é com nossos pais. Mas tá, como é que isso é feito? Eu quero um passo a passo. Exemplos, com situações que acontecem com uma criança ou que eles viram recentemente e que aquela determinada situação vai ajudar a formar um padrão estético na cabeça daquela criança que futuramente vai ser um adolescente, ou situações que os seus adolescentes passaram no passado, que hoje influenciam na forma como eles veem o mundo, a beleza em geral, não somente uns com os outros, mas com o mundo como um todo. As pessoas hoje em dia não valorizam mais as características interiores das pessoas, como por exemplo, o caráter. Muitas vezes a busca da sociedade pela beleza exterior perfeita tem nos tornado cegos para a beleza interior. O efeito da queda na nossa busca pela beleza nos tornou tão obcecados pela beleza exterior que a gente não enxerga mais aquilo que está dentro de nós, aquilo que existe dentro do próximo. Deus considera o interior mais importante porque o exterior todo mundo vê, mas o interior somente Deus conhece e somente Ele pode revelar. Todo mundo enxerga o exterior, e é por isso que o mundo é tão vidrado no exterior, naquilo que enxerga, naquilo que encosta, naquilo que ele toca. Mas nós cristãos, nós não vivemos simplesmente pelo mundo físico, pelo mundo material, mas nós também temos consciência do mundo espiritual. Qual é a consequência disso na nossa vida? O mundo só enxerga o material, o físico, aquilo que pode ser tocado, pegado, apalpado. Nós, pela graça de Deus, pela revelação de Deus, podemos conhecer não somente aquilo que é visível, mas também as realidades invisíveis. Deus nos dá essa graça, Deus nos dá essa sabedoria de poder enxergar além do que muitas vezes as pessoas enxergam. Deus muitas vezes pode até criar pegadinhas, pessoas que às vezes têm uma aparência muito bonita, mas que por dentro são pessoas horríveis, pessoas que praticam toda forma de maldade, toda forma de impiedade. E às vezes pessoas que talvez não tenham uma beleza segundo um mundo tão sobrepujante, mas que pelo padrão de Deus são pessoas tão fiéis a Deus, tão piedosas, com tanta fidelidade, que são bonitas aos olhos de Deus. Converse com seus adolescentes. O que seus adolescentes devem procurar nos futuros cônjuges, marido, esposa? Somente beleza ou também caráter, disposição para trabalhar, vida com Deus? Comece a conversar com seu adolescente. Seu adolescente não tem idade para namorar ainda, mas ele já precisa começar a pensar nisso.
Porque um dia ele vai começar a procurar um esposo, uma esposa, um marido, uma esposa, no caso. Ele já precisa começar a pensar nisso, pensando, como é que eu quero que o meu futuro marido, que a minha futura esposa seja? Somente bonito? Claro, todos eles vão colocar bonito. Não é pecado você procurar beleza estética. Mas será que isso é o mais importante? Ou será que eles devem também procurar o caráter? Como é que essa moça trata a família dela? Como é que esse cabra trata a mãe dele? Será que não tá, o adolescente que eles estão interessados não destrata as próprias famílias? Como é que eles esperam que um adolescente que trata mal a própria família futuramente vai ser um bom marido ou uma boa esposa? Não existe. Não existe. Disposição para trabalhar. Como tem jovem que não quer trabalhar nessa vida? Eu vejo em N situações adolescentes que estão loucos para arrumar uma namorada, mas não tem um tostão furado. Adolescente que quer começar a namorar, mas não tem dinheiro para pagar o x-salada para a namorada. Se for querer comprar aliança, vai ter que pedir dinheiro para o pai e para a mãe. Não tem condição de sustentar um namoro, um relacionamento. Ensina esse adolescente, foge de uma pessoa dessas. Foge, porque no futuro vocês vão ter que manter uma família e esse cabra, em vez de sustentar a família, ele vai gastar dinheiro com coisa que não precisava. Adolescente, garoto, fuja dessa garota que está te querendo fazer gastar com tudo que ela consegue, porque um dia você vai ter que sustentar a sua própria casa e você vai passar dificuldade porque você nunca vai conseguir atender os desejos dela, porque ela não trabalha para comprar as coisas que ela quer, ela fica chupinhando o rapaz, ou porque o piá tá sempre nas costas da guria para pagar tudo. Vadio. É muito importante. Às vezes a gente fica tão cego por um padrão estético de beleza que a pessoa tem, que a gente para de enxergar todo o resto. O pastor Ricardo, o pastor de adolescência aqui no Uruguai, inclusive fez uns textos muito legais a respeito disso. Adolescentes que ficam tão vitrificados na paixão, ou ele é perfeito para mim, que eles começam a ignorar defeitos que a outra pessoa tem, que não deveriam ser ignorados. Porque como diz o outro, a tendência é sempre piorar, nunca é melhorar. Se ele já tem um defeito no namoro, não acho que no casamento vai ser muito melhor. A tendência não é melhorar. A tendência é cada vez ele se sentir mais à vontade e piorar. E nós precisamos começar a enxergar a beleza interior. E no terceiro tópico, exemplos bíblicos de beleza e não formosura. E eu marquei do lado, a vontade de Deus. O que Deus quer de nós? Que padrão de beleza, que padrão de estética Deus quer que a gente tenha? A gente não pode ignorar que a beleza exterior também é importante, porque também foi criada por Deus. Deus nos deu um padrão estético. Tudo aquilo que Deus criou é belo. Tudo aquilo que Deus criou é belo. Aqui talvez eu não esteja falando exatamente do mundo hoje, caído. Mas quando ele foi criado, tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era puro. A beleza também é uma forma de expressão de Deus. Mas a gente também precisa procurar a beleza interior. A gente precisa equilibrar as duas coisas. A Bíblia fala de vários exemplos e a lição vai falar sobre Absalão e sobre Vasti, que foram exemplos de pessoas que eram belas, mas tinham um coração distante de Deus. E vai dar um exemplo de Esther, como alguém que não somente era bela e formosa, mas tinha um coração próximo de Deus. Isso é muito importante. É importante se cuidar com a sua beleza exterior, mas não adianta você ser perfeito no exterior e estar distante de Deus. Se tudo que o seu adolescente tem é beleza física, então ele não tem nada. Se tudo que o seu adolescente tem é dinheiro, é posses, é beleza, é coisa que o dinheiro pode comprar, então ele não tem nada. Se ele não tem Deus. Não há nada de errado em desejar ser bonito e ter uma boa aparência. Porém, lembre-se que não podemos nos esquecer de investir também na beleza interior, desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. A gente deve se cuidar, mas a gente não deve fazer isso por nós mesmos, para agradar a si mesmos, para ficar bem consigo mesmo somente, mas para glorificar a Deus. A gente não deve buscar ter uma boa aparência para simplesmente agradar o nosso coração, que é pecaminoso e é enganoso, mas a gente deve cuidar de nós mesmos, porque nós somos filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Isso deve nos despertar temor. Deus nos criou, então eu devo cuidar de mim mesmo. Eu sou o templo do Espírito Santo, então eu não posso
me vestir de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, ser de qualquer jeito. Eu preciso fazer aquilo que estiver dentro do meu alcance para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Futuramente, seus adolescentes eles devem procurar agradar o cônjuge, o marido, a esposa. Lembra que você estava conversando com eles antes a respeito disso, do cônjuge que eles vão querer ter um dia? A Bíblia fala muito claramente que o desejo da esposa não é para si, é para o seu marido. O desejo do marido não é para si, é para a sua esposa. Um não deve buscar um padrão de beleza para agradar a si mesmo. Ele deve buscar agradar ao outro, porque isso glorifica a Deus. Não é um desejo egoísta, não é um desejo egocêntrico, centrado em si mesmo, mas no próximo, naquele que Deus deseja que nós agrademos, porque isso glorifica a Deus. E por último, a gente não pode ignorar as consequências da queda sobre como nos enxergamos e como enxergamos ao próximo. A gente deve procurar se vestir bem, se cuidar, se tratar bem, mas não pode esquecer que, em última instância, talvez a gente nunca vai se sentir plenamente confortável. A gente deve buscar sempre melhorar, mas a gente não deve ter esperança de alcançar algum padrão utópico de beleza, principalmente nessa vida. Nessa vida, nós estamos submetidos a um mundo caído, onde o nosso coração é enganoso, o nosso coração é pecaminoso, a sociedade nos leva a acreditar em coisas que a gente não deveria. E aqui, terminando a lição, a maior preocupação de Deus não é com a nossa aparência, e sim com o nosso coração. Não adianta, como eu já comentei, esse adolescente ser muito formoso por fora e feio por dentro. E ele também deve cuidar, e se o seu adolescente for belo por dentro, ele vai se preocupar com o lado de fora também. Não para agradar a si mesmo, mas para fazer a vontade de Deus. E eu queria dar uma dica aqui agora. Professor, se você observar algum adolescente, se você notar algum adolescente, conversar com algum adolescente, perceber que talvez ele esteja em estado de profundo sofrimento com a própria imagem, com aquilo que ele sente, procure ajudar ele e, em últimos casos, procure ajuda você também. Incentive ele a buscar ajuda. Talvez até de um conselheiro, de um pastor, ou até mesmo de um médico, um psicólogo. Existem casos onde é somente um problema de cosmovisão que nos faz nos sentir desconfortáveis. Mas existem, não ignore que podem existir adolescentes do meio da sua classe que estão em estado de sofrimento. Talvez estão desenvolvendo bulimia, anorexia, comportamentos autodestrutivos. Nesses casos, você precisa, professor, ter sensibilidade do Espírito Santo para perceber essas coisas e dar um direcionamento. Converse com seus adolescentes, dê liberdade para os seus adolescentes conversarem com você. Seja um professor acessível, um professor honesto com eles, que eles saibam que eles vão poder conversar com você e você vai dar um feedback, uma resposta sincera, mas também compassiva, não simplesmente um bate e volta. A professora sinta assim, pá. E sim, você vai também sentir um pouco das dores deles, porque talvez tenha adolescentes que estão em situação de sofrimento profundo com a própria imagem. Talvez ao ponto de que não somente uma conversa vai resolver, mas eles vão precisar de tratamento psicológico, psiquiátrico, talvez passar algumas semanas tendo umas sessões de aconselhamento pastoral. Não ignore isso. Se você notar isso, por favor, procure ajudar os seus adolescentes e diga para o seu adolescente, vamos procurar ajuda? Talvez eu, professor, eu vou fazer tudo o que eu puder para te ajudar. Mas existem algumas coisas que vai além daquilo que eu posso fazer. Mas graças a Deus, Ele capacitou pessoas também para estar ajudando você e eu a respeito disso. Ali na aula 3, a professora Vanúcia, excelente professora, inclusive, acho que é uma das pessoas mais experientes com adolescentes que eu conheço, que tem mais experiência na liderança de adolescentes, indicou um livro que eu também gosto muito. É um manual de primeiros socorros para ministério com ministério com jovens e adolescentes. Um livro muito legal que vai estar tratando de várias questões sobre aconselhamento, sobre perda de gente querido, comportamento destrutivo, vícios em drogas e uma série de outras questões. Vai ter alguns recursos bem legais para você estar trabalhando e conversando com seus adolescentes a respeito de algum desses temas. Procure ler livros desses de aconselhamento, eles vão te ajudar a saber lidar com mais questões. Mas ainda assim, vão existir questões onde você vai ter que encaminhar o seu adolescente para uma ajuda pastoral e talvez até mesmo para uma ajuda médica, psicológica.
Talvez o seu adolescente vai precisar de uma ajuda médica no início para daí você começar a trabalhar no longo prazo na visão que eles têm de si mesmos, na visão que eles, da forma como eles se enxergam. E aqui a gente vai estar terminando essa lição. Professor, que o padrão de beleza dos seus adolescentes não seja o padrão do mundo, mas seja o padrão de Deus. Que o padrão de beleza dos seus adolescentes não seja um padrão idólatra, egocêntrico, focado em si mesmo, mas focado na glória de Deus, no fato deles serem templo do Espírito Santo, filhos de Deus e amados por Deus. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, tanto do vídeo no YouTube quanto no site da Escola Bíblica, a gente sempre procura responder. Se você tiver interesse, se inscreva no canal aqui da nossa igreja, compartilhe o vídeo com outros professores que você pode considerar que vai ser um bom auxílio e que você possa ajudar muitos adolescentes. Nesse trimestre a gente vai estar tratando com alguns temas bem delicados e se capacite, professor. Se capacite não somente no conteúdo da lição, mas na própria questão de aconselhamento. Eu creio que vai ter muito adolescente nesse trimestre conversando, procurando você para conversar sobre alguns temas que foram falados em aula e talvez até se abrir com você. Então procure sempre se capacitar, sempre se preparar, sempre aprender mais da Palavra de Deus e também de questões sobre aconselhamento, psicologia um pouco talvez também. Não é tão difícil você procurar conteúdos a respeito. Se você quiser mais conteúdo a respeito, também pode deixar nos comentários, a gente sempre vai procurar orientar. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família. Você tem sido bênção na vida desses adolescentes. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.